Bom, hoje vamos falar então sobre a anatomia aplicada da boca. Meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Os objetivos da nossa aula, então, de anatomia da boca e anexos, é descrever as características gerais da boca e anexos, a topografia, a forma, a morfometria e constituição, as relações anatômicas e segmentos, morfologia interna e externa da cavidade bucal e de seus anexos, a irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Também apresentar algumas situações clínico-patológicas embasadas na anatomia. Então, boca, a embriologia, muito rapidamente a gente passa aqui. Então, a boca, ela é a primeira parte desse intestino primitivo, né? Desse intestino primitivo, então, é a boca, onde nós chamamos então, de estomodeu. O estomodeu, aí eu tenho a extensão de todo esse tubo digestório, o trato digestório aqui, e a porção final, o proctodeu. Por isso, nós temos, então, essa região chamada de aparelho estomatognato, considerando aí a estrutura óssea, muscular, os dentes, a cavidade como um todo. Então, o aparelho estomatognato vem de estomatologia, também o estudo da cavidade bucal. Então, estomodeu, né, é o nome embriológico que se dá para a cavidade bucal primitiva, né? E proctodeu a porção final, então. Por isso existe o proctologista, e aqui nesse caso, a aula de hoje, então, o estomatologista. Geralmente, então, são os cirurgiões dentistas. Então, essa primeira parte aqui, né, a entrada do canal alimentar, a gente fala hoje. Aqui no embrião nós podemos observar o embrião e um desenho esquemático mostrando, então, o primeiro, o segundo e os arcos aqui faríngeos, né? Então, na realidade, observem a boca. Tem essa primeira abertura aqui com a superfície, ok? Então, aqui é que dá início ao sistema digestório. Por isso, a gente começa com boca hoje na aula desse sistema digestório. Esses arcos faríngeos bem mais evidentes, aqui nós podemos observar uma proeminência maxilar desse primeiro arco faríngeo, né? Aqui a proeminência mandibular e o estomodeu, a abertura, né? Então, a futura boca. Aqui, embrião, né? Sob a análise de microscopia eletrônica de varredura. Alguns conceitos, então, boca, gente, a primeira parte aí do sistema digestório, a porta do canal alimentar, né? Então, participa do primeira digestão, que é a mecânica, que é a trituração dos alimentos, então, através da mastigação, por isso vamos observar que tem dentes de diversas formas, onde que cortam o alimento, trituram o alimento, esmagam o alimento, onde devemos tornar esse alimento, então, de sólido algo semipastoso ou pastoso, né? Então, também está envolvida essa cavidade bucal, aqui através da língua, com o paladar, o gosto das coisas, né? O prazer, então, do comer está ligado através das papilas gustativas, né? E também a construção da fala, a boca, quer dizer, a movimentação da língua na cavidade bucal, junto com o ar que é emitido de forma expiratória, e o lógico controle do tom desse ar pelas pregas vocais, e tem a fonação. Então, a boca, ela participa desses processos todos, né? Então, tanto da digestão, primeira parte, digestão mecânica, e também mistura-se com a saliva, já inicia aí um processo de digestão de alguns açúcares, né? Então, tem o paladar, que é o lado prazeroso, que é uma questão sensorial, então, um dos sentidos, né? Os 5 sentidos, que é a gustação e a construção da fala. Bom, a boca, esteticamente falando, então ela participa da composição da face, onde ela está centralizada no plano mediano da face, logo abaixo do nariz, entre o nariz, a base do nariz e o mento, então ela fica nesse plano aqui, e esteticamente, então, ela é tida, na realidade, como uma arcada dentária bem organizada, bem definida, morfologicamente bem desenhada, os lábios também fazem parte. Então, essa é a parte externa, né, da cavidade bucal, que ela é composta pelos lábios, né, e, obviamente, os dentes logo à frente, que participa da estética. Veja a estética feminina, né, e algumas expressões são utilizadas com a boca, até sensuais, e existe também, já que eu falando em aula de anatomia da boca, existe um time argentino chamado de Boca Juniors. Eu não sei a história do motivo do Boca, mas, enfim, está aí um time chamado Boca Juniors.
então que eles utilizam geralmente uma boca também. Existe uma banda de rock, que é o Rolling Stones, que eles também utilizam a língua e os dentes como um símbolo aí do Rolling Stones. Bom, então aqui algumas atrizes, né, americanas mostrando essa questão de lábios e boca, e hoje tem aumentado bastante a procura de estética para aumentar os lábios, reduzir as pregas que acontecem ao redor dos lábios, né? Então essa questão estética é importante hoje na área, inclusive na área médica, na área biomédica, para alguns cursos, né? Nós temos até ex-alunos aqui da UF que hoje são profissionais que trabalham com a estética, estética facial, né? Bom, as relações anatômicas da boca, vejam, essa cavidade, a cavidade oral, ela se relaciona com a cavidade nasal, o assoalho da cavidade nasal é o teto da cavidade bucal, né? Então, veja, aqui a topografia da cavidade bucal é em relação a outras cavidades, ela se encontra aqui, então, na esplanquinocrânio, que é nas partes moles da face, né? E, veja, mantém relações com o neurocrânio, que é essa outra caixa, e lá posteriormente com a faringe, que nós já falamos, tá? Então, nessa topografia anatômica, é importante citar que a boca é dividida em duas partes, uma parte que nós chamamos de vestíbulo, que é essa pequena a antessala aqui, que é o termo da palavra, vejam, entre os lábios e os dentes aqui, esse espaço, né, então é chamado de vestíbulo ou antessala. Aqui, do dente até a úvula que atrás, essa é a cavidade bucal propriamente dita, que termina aqui nessa região, que tem um funil, toda a palavra funil em anatomia, nós chamamos de istmo, estreitamento. Então, a cavidade bucal, ela se estreita aqui nessa região, que eu chamo de istmo das fauces, né? Então, compondo pelos arcos palato faríngeo, palatoglosso, úvula, né? Essa região aqui é a porção final da língua, uma vista posterior. Então, nós temos duas divisões. E aí, a comunicação direta da cavidade bucal, posteriormente, será com a faringe, e essa faringe nós chamamos, então, de orofaringe, essa porção mais amarelada, essa região aqui, na verdade, não é só amarelado, essa região aqui de orofaringe e laringofaringe somente, essa porção mais inferior. Então, duas partes, nós temos aí o vestíbulo, né, e a cavidade bucal propriamente dita. O vestíbulo é essa região onde eu tenho os dentes e a gengiva e os lábios, esse espaço que é na arcada inferior e na arcada superior. Então, esse espaço eu chamo de vestíbulo da boca, né, e a cavidade bucal é depois daqui dos dentes, né, eu tenho, então, aqui, quando se oclui os dentes, né, quando você encontra as duas mandíbulas, os dois arcos, a parte posterior onde fica aprisionada a língua é a cavidade bucal. Bom, existem diâmetros, né, então já foi medido isso, o Testilatagia, há muito tempo já mediu, e a média é mais ou menos de 50 a 65 milímetros, ou seria 5 a 6 centímetros de largura, né, então é uma medida transversal, um diâmetro transversal. O antero-posterior, que seria da altura aqui dos lábios, então do vestíbulo até o istmo das fauces, eu tenho o antero-posterior, que então é de 70 a 75 milímetros, ou seja, 7 centímetros. E o vertical, que seria da base do assoalho da cavidade bucal aqui, então de 20 a 25 milímetros, ou seja, 2 a 2,5 centímetros, né? E ele também considera, então, entre da língua ao palato duro, então praticamente é um espaço virtual, né? A rima dos lábios, então os limites vêm da rima dos lábios, daqui, rima seria um encontro dos lábios, até o istmo nas fauces. Esse é o limite antero-posterior da cavidade bucal. Nós sabemos que existem outros limites, né? Um limite superior, um limite inferior. Então, esse é um diâmetro, na realidade. Então, esse limite anatômico antero-posterior, então, rima dos lábios até o istmo das fauces, né? Então, seria daqui dos dentes até essa região final. Se você abrir a boca, né, expor a língua olhando no espelho, vocês vão perceber que lá, depois da úvula, a úvula é o limite ali do istmo das fauces, né? A úvula superiormente e os arcos palato-faríngeo, então, aqui lateralizando. Aqui um corte coronal frontal mostrando que praticamente o espaço é virtual entre a língua, né, e o palato mole, quando você faz a oclusão, quando você cerra os dentes, então a língua fica aprisionada, existe um espaço mínimo, né? Bom, o vestíbulo é esse espaço aqui, gente, está em vermelho. Então, o vestíbulo bucal é limitado pelo lábio, tanto superior quanto inferior, e até aqui a mucosa da gengiva, mucosa gengival. Esse espaço aqui, número 15, então o vestíbulo
bucal. Do dente, da face lingual ou palatal do dente até o istmo, então, eu tenho a cavidade bucal propriamente dita. A morfologia da cavidade bucal, ela apresenta em todos os aspectos, vamos sempre perceber que desde o respiratório, agora no digestório, nós temos um epitélio, né? Ele vai mudando conforme a região. Na cavidade bucal, então, mas sempre nós teremos uma camada, então, de mucosa, uma submucosa, né? Teremos aí uma camada muscular. Bom, na cavidade bucal, então eu tenho aqui nessa mucosa uma camada superficial com epitélio de transição, né, se descamando aqui, uma camada intermediária e uma camada basal, né, dessa mucosa. Logo abaixo da camada basal, eu vou encontrar uma lâmina própria, onde eu encontro, então, pequenos vasos, né, um tecido conjuntivo frouxo aqui, mais reticular, e nessa lâmina própria, um tecido conjuntivo um pouco mais denso abaixo, né, e a submucosa, então, eu vou encontrar uma tela subcutânea gordurosa, com vários adipócitos que a gente consegue observar aqui. E o músculo, né? Então, o músculo seria a parte mais profunda, mais próxima aí do periósteo. Tanto, então, nesse caso, do palato duro, considerando dessa forma. A sintopia, vejam. Então, a cavidade bucal ela tem 6 limites. Observando esse cubo, é exatamente isso. Nós temos o limite superior, né? Temos um limite inferior, dois laterais, um limite posterior e um limite anterior. Então, o superior é o palato duro, o inferior é o assoalho, né, da língua, e a própria língua, as bochechas, a mucosa jugal, e temos aí o palato mole e o istmo das fauces como posterior. Anterior são os lábios. Então, nesse desenho esquemático, vejam, aqui o limite superior é o teto do palato duro, né? Aí o limite anterior seriam os lábios, aqui que estão afastados. Lateralmente, então, tem as bochechas. O posterior lá seria palato mole e o istmo das fauces, né? Seria o posterior. E aqui o inferior, então, o assoalho da cavidade bucal é a língua. O limite anterior, então, é construído pelos lábios, né? E o músculo orbicular da boca. Então, tem aqui o lábio superior, o lábio inferior, o músculo orbicular da boca, e eu tenho aqui, então, a porção superior e inferior. Notem que eles são contínuos, esses feixes musculares, com o risório, né, e inferiormente com o depressor do ângulo da boca. Então, esse depressor do ângulo da boca está aqui. O lábio inferior tem um depressor do lábio inferior, assim como o lábio superior apresenta um elevador do lábio superior. Né? Eu tenho um zigomático que participa maior e menor, também auxiliando nessa elevação, zigomático maior e menor, elevador do lábio superior, junto com um levantador aqui da asa do nariz. Então, esses 3 aqui elevam o lábio superior. Aqui eu tenho o mentoniano, né? O depressor do lábio da boca, e do ângulo da boca eles fazem a depressão do lábio, então uma expressão de depressão mesmo, né? E aí o risório, ele traciona o ângulo da boca, construindo o sorriso. Nota que profundamente também, saindo dessa região, tem aqui o músculo bucinador. Mas, então, essa parede anterior, ela é construída por quem? Pelos orbicular da boca e orbicular dos lábios, que se encontram aqui. Né? Agora, lateral, o bucinador, que é esse do músculo, então, junto com o risório, eles fazem parede lateral da boca. Então, anterior, somente os orbiculares dos lábios. E aí, aqui, o direcionamento, né, desses feixes musculares do superior e inferior para o risório e para o depressor. Então, formando aqui o bucinador e, obviamente, que nessa imagem mais superficial, eu tenho o risório, né? Então, essa é a angulação. Então, o elevador, ele eleva o lábio superior, deprime, e o bucinador, ele, na realidade, ele faz parede lateral, mas ele participa junto com o risório dessa tração do ângulo da boca. Com morfologia, então, veja a boca. Eu apresento aqui um limite, ele faz parte, na realidade, os lábios aqui, do limite anterior da boca, né? Apresenta um sulco nasolabial, que é este aqui, bem definido na terceira idade, então, nasolabial. Depois eu vou encontrar um filtro labial, que se encontra acima, também na pele, uma dobra aqui do lábio superior, então, filtro. Eu tenho um sulco mentolabial, que é esse inferior aqui, né? E as comissuras bucais, que são esses pontos aqui. Observem que a pele sofrida, né, então com pouco colágeno, durante uma vida,
apresenta essas retrações, né, que vulgarmente o pessoal chama de código de barra. Na realidade, é falta de colágeno nessa região, e porque a gente utiliza muito a expressão, né, bucal, a boca, os lábios, para construir a fala, para mastigar também. Então, essa expressão facial, essa expressão da boca aqui, ela fica bem marcada aqui nessa região. Aqui a foto de um grande conhecido aqui do Brasil, né, que tem uma face bem clara, mostrando esse sulco nasolabial e o mentolabial. Essa caricatura aqui do nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele tinha essa expressão muito clara, né, era um indivíduo com a face longilínea, e o sulco nasolabial era bem evidente. Bom, aqui novamente um desenho mostrando o que é o filtro, então, essa depressãozinha que existe aqui entre o lábio superior e a base do nariz, né, a cavidade das narinas aqui. Então, aqui nós chamamos de ângulo da boca, ou comissura da boca, o lábio inferior e o lábio superior, aqui o sulco mentolabial novamente, e lá o naso labial. Aqui, observe, então, jovem, como é o lábio, essa parede interior da boca, e no idoso, como falei para vocês, né? Estão apresentando essas pregas, essas rugas periorais da pele, né? O lábio também reduz aqui de volume. Hoje, várias técnicas, como falei para vocês, então pode fazer preenchimento labial, mas é importante que se conheça a anatomia sempre, né? Então, o que fala, diferença daqui e daqui, a lógica, além da juventude do tecido, colágeno. Então, mais uma vez aqui, a gente frisa sobre o mento, né, o sulco mentolabial, o filtro, o nasolabial não aparece aqui, mas observe o lábio superior e inferior, a comissura oral, né, e então, o lábio superior, na realidade, ele é considerado não só essa parte vermelha aqui, o superior é essa parte vermelha, né, que está em A, mas também ele vai até lá o nariz. Isso tudo aqui é lábio superior. É somente a parte vermelha. O lábio inferior, ele vai até o sulco aqui, o sulco mentolabial. Então, daqui para cima, lábio. Essa é somente a parte de mucosa em que apresenta uma mucosa mais ruborizada. Importante no diagnóstico de anemia. Às vezes você observa o indivíduo com uma mucosas, né, e a primeira coisa que você observa, então, aí é o lábio, a cor do lábio. Então, ele apresenta várias expressões, né, devido à musculatura. Aqui tem o orbicular cerrando a boca, os risórios estacionando, risório com puxando o ângulo superior aqui, os zigomáticos, né? Então, vejam, aqui o elevador do lábio superior, o depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e o mentoniano, ou mentual. Então, acionando quem? O ângulo da boca, acionando essa parede interior. Numa vista posterior da boca, dos lábios, nós observamos aqui, então, vejam, o lábio inferior e o superior, notem o orbicular aqui da boca, porção inferior e porção superior, né? O bucinador, como ele começa nesse ângulo da boca aqui mais profundamente, agora rebatido ele, observem do lado, vou encontrar aqui o zigomático, né? O risório, então, o risório é mais superficial ao bucinador. Tá? Então, a parede lateral da boca se prende a esse lábio através do bucinador. Aqui embaixo nós observamos o mentual, o mentoniano, né? E aqui o músculo abaixo do lábio. Então, a gente vai falar mais à frente. Nessa imagem, observa que o lábio, né, o músculo orbicular, né, o lábio superior, veja como o lábio ele vai tudo isso aqui, não é somente a parte vermelha. E aqui a relação da artéria labial. Veja, eu tenho a artéria, já falamos, da carótida externa sai aqui a tireoide, aqui a lingual, aqui a facial. A facial surge à frente do masseter e ela abre em labial inferior e labial superior. Então, ela irriga toda essa região do lábio e parte do nariz aqui. E quando ela transita aqui no corte coronal, no sagital mediano, uma vista lateral, observa a organização dela com ramos para a mucosa, ramos para o vermelhidão dos lábios, que é essa porção de mucosa aqui, e ramos cutâneos, tá? Então, aqui, além dela, veias e nervos são importantes ser considerados quando você vai utilizar aquele preenchimento. Aqui, mais uma vez, em maior aumento, a artéria facial, ramo labial inferior, labial superior, né, ela continua como facial. O lábio, então, ele apresenta, como nós falamos, uma mucosa, que é a mucosa do vestíbulo, né? Aqui seria o dente, a gengiva, essa porção aqui. Lembrando que eu apresento pelos aqui nessa região, com maior ou menor grau, nos homens é mais espesso esse pelo. Eu tenho esse corte que está aqui em vermelho, bem evidente, aqui seriam esses aqui,
é o músculo orbicular, né? Aqui tem uma submucosa, vasos e algumas glândulas aqui, que nós chamamos então de glândulas mucosas, ok? E esses pontinhos são aqui glândulas mucosas e pelos. Nesse vestíbulo bucal, então, há espaço entre os dentes, né? E a gengiva, né? A bochecha aqui, essa junção gengivo-mucosa gengival. Então, aqui eu tenho o vestíbulo superior e o vestíbulo inferior, né? Esse trânsito, ok? Nesse espaço, observando aqui a papila do ducto, que a gente vai falar mais à frente. Então, aqui no vestíbulo, é importante que eu tenha 2 frênulos. É bom citar. Esses 2 frênulum ou frênulos, ou quer dizer freio, eles freiam, de certa forma, dão limite ao lábio na sua movimentação, na expressão, né? Na alimentação, tá? Auxiliam na apreensão. Então, eles limitam o movimento lábio. Tem um frênulo superior e um frênulo inferior. O inferior, geralmente, é um pouco menor do que o superior, que é um pouco maior. Eles são medianos, prendendo, então, o lábio à mucosa gengival. Alguma patologia de vestíbulo, podemos encontrar na mucosa, quinto-lábio, uma mucocele, tá? Uma lesãozinha benigna. Ao mesmo tempo, podemos encontrar um câncer labial, que às vezes fumante, tabagista pode apresentar esse câncer labial. No trauma, veja um lábio que, né, foi praticamente todo ele sofreu uma lesão extensa, né, o lábio e o nariz. Então, geralmente, isso é acidente automobilístico, ou até de bicicleta, de moto, cai, o lábio e o nariz são elementos na face que são superficiais, e ao tocar no chão, então, eles quase que são arrancados. Nesse caso, deu sorte, e foi realizada uma sutura, e está aí constituído novamente, né? Então, o limite lateral da boca, ele é constituído, então, por essa parede aqui, né? Essa parede muscular, que é criada a partir do músculo bucinador. Tem um indivíduo na história musical, que é o Louis Armstrong. Ele tinha um dos maiores bucinadores, porque de tanto exercitar tocando trompete. Então, esse músculo bucinador, ele faz a parede lateral da boca, né? Obviamente, por sobre ele eu vou ter camada gordurosa, vasos e nervos, e esse ducto que atravessa, que é o ducto parotídeo, que sai da glândula parótida, que está nesse plano aqui, né, logo um pouquinho sobre o masseter, que esse músculo foi cortado. Então, veja, a mandíbula, ele se continua, se prende aqui na maxila, se prende na mandíbula e se prende no lábio, e se estende posteriormente até um ligamento, né, esse ligamento que eu chamo, então, de rafe ptérigo mandibular, que sai da mandíbula até a lâmina pterigoide. Então, o bucinador se prende em toda a extensão da maxila, acima dos alvéolos dentários, e abaixo na mandíbula aqui dos alvéolos dentários, e lá atrás, então, superiormente da maxila, inferiormente da mandíbula, posteriormente se prende a rafe pterigomandibular, ponto que nós já falamos, que é a de fixação do músculo constrictor aí superior da faringe. Aqui, mais uma vez, mostrando que ele é atravessado, então, pelo ducto parotídeo, para emitir a saliva na altura do segundo molar superior. E voltando a essa imagem, aqui, então, tem o bucinador e tem uma fáscia ptérigo-mandibular, né? No corte coronal frontal, conseguimos visualizar, então, esse bucinador aqui, né, se prendendo lá na maxila, aqui na mandíbula, né? E notem a mucosa, né? E aqui eu continuo tendo o meu vestíbulo, né? Então, que o sulco gengival inferior e o superior, mas lembrando que o vestíbulo se estende em toda a extensão da boca, ok? Aqui uma vista superior, mostrando, então, o vestíbulo inferior, aqui, né? Os dentes, e aqui a boca propriamente dita, digamos que enclausurando a língua nesse aspecto. Lateralmente, o músculo aqui bucinador, com a fáscia que o envolve bucofaríngea, né, que se vem lá até posteriormente, né. Então, vejam, a parede lateral praticamente é o músculo, depois eu tenho gordura, nós vamos chamar de gordura de Bichat, tenho vasos e nervos e o ducto parotídeo. Aqui uma vista lateral, mais uma vez, do Nether, mostrando, então, o bucinador, né, e lá na parede posterior, nesse caso já da faringe, o constrictor superior. Aqui, então, na peça, eu posso limitar a minha cavidade bucal. Eu tenho aqui, exatamente nessa rafe pterigomandibular. Aqui um desenho em 3D, mostrando, então, a organização deste constrictor superior da faringe,
né? E aqui a cavidade bucal, esse espaço. Aqui o músculo genioglosso, um dos extrínsecos da língua que a gente vai abordar mais à frente. Mais uma vez mostrando então aí o bucinador, a parede lateral da cavidade bucal, e agora isso é uma vista lateral, né, externa, aqui uma vista interna. Então nós observamos aqui o limite, né? Olha a ráfia pterygomandibular logo depois do terceiro molar. Então aqui é o meu limite da cavidade bucal com a cavidade faríngea, nesse caso a bucofaringe, né? Uma vista lateral dessa parede lateral ainda, mostrando agora, por sobre o músculo bucinador, encontro uma quantidade de gordura, que bem evidente, que nós chamamos de gordura perioral, ou também de bola de Bichat. Bichat foi um francês que o descreveu, anatomista. Então, ela se estende aqui, e por debaixo do masseter, assim como o bucinador, e por sobre, então, a artéria facial, terei veias e nervos. Aqui, retirada a gordura, eu mais uma vez observo quem? Observo os músculos que estão superficiais, né? Então, eu tenho a pele, a gordura, com os vasos imersos, nervos, e vou encontrar, então, aqui a musculatura que aciona o lábio superior, aciona o lábio inferior e aciona o ângulo da boca, né? Por sobre ela eu tenho a gordura, por debaixo dessa musculatura eu tenho o músculo risório, o bucinador, desculpa. Então, aqui um corte mostrando, mais uma vez, aqui a parede lateral, né, lá o bucinador, e aqui notem duas pregas, dois arcos, que eu vou falar mais à frente, que é o arco palato-glosso, palato-faríngeo, e aqui a glândula tonsila palatina. É essa vista, então, veja, aqui a glândula parótida está lá mais posterior, sobre o masseter, né, olha de onde ela emite esse tubo verdinho aqui, que é o ducto parotídeo, que penetra o músculo que foi cortado, que é o bucinador, né, chegando na altura do segundo molar superior. Ainda nessa, agora, uma inspeção da cavidade oral, olha lá o ducto parotídeo, então ele atravessa o bucinador e abre na altura do segundo molar superior, levando, então, a saliva para a cavidade bucal, né. Aqui ele, na peça, então a boca aberta, o bucinador está aqui depois dessa mucosa, nós já falamos, né, que é essa mucosa, então representada aí por uma camada especial, profunda, intermediária e basal, lâmina própria, né, então é aqui que atravessa. Lembrando que nessa linha também existe uma linha chamada linha branca, linha alba, que divide essa bochecha, né, essa mucosa superior da parte inferior. A mesma existe também na língua, também dividindo a mucosa aqui. Nesse caso só divide em limite, mas a mucosa é a mesma, com algumas glândulas de Fordyce. Bom, aqui a gordura de Bichat, e aí hoje nós temos uma cirurgia chamada de bichectomia, né? Os cirurgiões dentistas, o plástico, o cirurgião plástico fazem essa cirurgia. Então, uma extração via cavidade bucal, né? Geralmente o cirurgião dentista faz, então faz uma abertura aqui na mucosa e retira essa gordura, né? Então, a gordura de Bichat. E isso é por uma questão estética. Veja, aqui eu tenho uma atriz, né, antes de fazer a bichectomia e depois da bichectomia. Aqui antes da bichectomia e depois. Então, para desenhar um pouco mais essa maçã no rosto. Na realidade, sumir com a maçã, né? Fica mais androide essa face. Mas é a estética de hoje da busca das mulheres. Veja, aqui ainda com bola de Bichat, que retirou. Então, ficou mais androide essa face, né? Essa é também, então, uma figura do meio artístico nacional, também fez, só que parece que ela teve uma complicação, mas já corrigida. A complicação, como falo para vocês, sempre é feixe vascular nervoso, então uma lesão de um nervinho aí pode trazer uma alteração na expressão facial. Bom, a irrigação dessa parede lateral, então ela é rica em vasos, mesmo por sobre aqui o bucinador, eu vou encontrar um ramo facial, né, que deixa os seus labiais aqui, superior e inferior, ela se anastomose com o ramo que vem da faringe, né, então acaba irrigando aqui, que é o ramo bucal, a artéria bucal. O limite superior da boca, então, ele tem uma parte óssea, né, que é o palato duro, então, são 2/3 anteriores aqui do limite superior, os processos palatinos, né, aqui, a lâmina horizontal, e vejam, é rico em vasos e inervação. Então, essa estrutura óssea revestida por um tecido fibrogorduroso, rico em vasos, e a gente vai observar mais à frente agora.
Então, esse limite superior, vejo a maxila, aqui mais uma vez, a lâmina horizontal do palatino, né? Então, aqui seria o palato duro, realmente você vai encontrar logo depois da mucosa osso. Então, palato duro. Percebam essa sutura palatina mediana que a gente vai abordar mais à frente, né? E também, como falamos em respiratório, o forame incisivo que comunica com a cavidade nasal. Então, veja, essa sutura é importante quando não se fecha ou quando fecha precocemente e exageradamente, depositando tecido ósseo. Então, agora revestido esse palato duro com mucosa e o palato mole também aqui se apresenta. O palato mole, lembrando que ele já é posterior, devido à sua curvatura posterior, né? Ele é superior e posterior. Então, observe que no palato duro eu tenho algumas pregas palatinas transversas de mucosa, uma papila incisiva, um sulco mediano, uma ráfide do palato aqui, né? Então, e essa mucosa contínua com a gengiva. Então, essa parte aqui apresenta-se mais rígida, e você consegue perceber com a língua essas pregas, né? Essas pregas palatinas. Já na parte posterior, a gente não consegue alcançar com a língua, o palato mole, então também chamado de véu palatino. Ele termina aqui com a úvula, e ele tem 2 arcos que a gente vai falar mais à frente, mas ele faz parte do limite posterior. Então, esse limite, falhou aqui. Esse limite superior, esse palato mole, aqui atrás, então ele é constituído por músculo. É o arco palato glosso, com a úvula, e o arco palato faríngeo lá atrás, são 2 arcos. No meio vou ter uma fossa tonsilar, e essa fossa, então, aloja a tonsila palatina. Ainda do limite superior, olha aqui as pregas, né, e aqui a ráfide do palato, né. Agora, observem essa e comparem aqui. Então, aquela ráfide do palato, lembrando, do palato duro, que eu tenho ali aquela sutura, né? Quando você tem um depósito de ósseo, houve um fechamento e um excessivo depósito de tecido e mineralização dele, eu tenho uma estrutura enrijecida que nós chamamos de toro palatino, tá? Então, um fechamento e com depósito excessivo de matriz. Então, é exatamente isso aqui, gente. Então, se fecha, né? E existe uma exostose óssea. Ainda no limite superior, na mucosa, é importante observar, em pacientes que são tabagistas, eles apresentam essa hiperqueratinização na mucosa. É uma estomatite nicotínica, e isso diria que já uma displasia celular, e aí um bom solo fértil para desenvolver um câncer de boca. Malformações, então, quando nós falamos, olha aquele falta de fechamento, agora não fechou, então aquela fissura óssea ali, na realidade, que vai se fechando com o tempo, ou forma o toro, que nós temos aqui nessa imagem, ou fica aberta, né? Somente o palato, ou o palato com o lábio. Então, o famoso fenda unilateral parcial, só tem a fenda, né? Ou uma fenda parcial do palato. E eu tenho uma fenda unilateral do palato primário, que é essa continuação aqui está independente e independente. Ou bilateral, né? Então, eu tenho aí fenda labial, também chamada de lábio leporino, não se utiliza mais esse termo, né? Então, visto aqui no embrião já. E aqui eu tenho, então, agora, nesse caso, houve fechamento excessivo, é o inverso da abertura, eu vou ter um toro palatino. Ou, às vezes, uma outra alteração, que é um encurtamento, a fibrose desse frênulo da língua, que a gente vai falar, levando a anquiloglossia, glosso de língua, anquilo preso, retido, né? Então, movimento restrito. E aqui um ator conhecido, né, recentemente ganhou o Oscar, que fez o filme Joker, né, o Coringa. Ele foi submetido a uma cirurgia de uma fenda unilateral, né? Então, histórico que a gente, sabendo, mostra aqui para vocês. O véu palatino, agora, esse limite, diria que superior a posterior, ele é composto por alguns músculos, né? Pelo músculo palatoglosso, pelo palato faríngeo. Dissequem a palavra. Palato até a língua. Então, língua ao palato, da faringe ao palato, ou salpingo, nós falamos em faringe, lembra da tuba auditiva? Então, a tuba do grego é chamado de salpingo, né? Então, lembra, salpingite tuba uterina, vai ser salpingite retirada, ou, nesse caso, então, salpingectomia retirada. Aqui, esse salpingo palatino seria o músculo que sai lá do ósteo faríngeo da tuba auditiva,
né? O músculo da úvula, o levantador do véu e o tensor do véu. Aqui estão eles. Esse é o músculo da úvula, né? Está aqui bem centralizado. Depois eu tenho o levantador do véu palatino, são dois laterais, formam uma letra V, né? Depois um V invertido, eu vou encontrar o músculo palatofaríngeo. Sai lá do pálato até a faríngeo. Palatofaríngeo, está aqui, esse V invertido. Depois, lateralmente, eu vou encontrar o constrictor superior, né, da faringe, que você prende a ele. Por isso, então, palatofaríngeo dos dois lados, né? E aqui o tensor do véu, lateralmente, e logo abaixo do músculo da úvula e também desse levantador do véu palatino. Então, esses são os músculos, né, que formam aí o teto, esse véu palatino. Então, mais uma vez, aqui agora uma vista em 3D, eu tenho, olha, o palato glosso é este aqui, será da língua até o palato faríngeo é esse aqui, será do palato até a faringe, né? São esses dois aqui, ok? Então, essa região é o istmo das fauces. A inervação nessa musculatura é realizada pelo nervo palatino maior, que atravessa aquele forame palatino maior, e tem dois outros palatinos menores. O palatino maior, então, pelo teto aqui, pela mucosa desse limite superior da cavidade bucal, e o palatino menor para a inervação dos músculos do limite posterior, o posterior, na realidade, desculpa, isso mesmo, posterior, superior-posterior. Tá? Aqui uma outra vista, então, mostrando já o teto, né, desse pálato, lá o osso, depois eu vou encontrar um tecido de glândulas salivares aqui, também gordura, tecido fibro gorduroso, e aqui o nervo palatino e vaso, artéria palatina maior, lá artéria menor e nervo menor para, então, o véu palatino, e a musculatura aqui, então, palato glosso e palato faríngeo. Nessa vista posterior, então, o que me sobra da cavidade bucal é isso aqui, o istmo nas fauces. E essa parte superior é que nós acabamos de falar, aqueles músculos. Então, aqui está, é o véu palatino, o palato mole. Então, tem uma úvula aqui, um músculo uvular aqui, eu vou ter um músculo em V, que é o levantador do véu, vou ter um tensor do véu aqui, e lá em cima, o músculo prega salpingo faríngeo com o músculo salpingo faríngeo. Aqui uma vista anterior, então, abriu a boca, você observa lá atrás, olha, a úvula, lá eu tenho o músculo, então, glosso faríngeo, lá o palato faríngeo, e aqui atrás essa glândula que é a tonsila palatina. Isso aqui, então, é o palato mole, que a gente consegue mobilizar, né, consegue sentir. A irrigação, então, acontece pela palatina maior e menor, essa anastomosa aqui com ramos septais posteriores. A mesma coisa aqui, palatina maior, né? Aqui, mais uma vez, palatina e o nervo palatino maior, e aqui os menores. O limite inferior, então, basicamente o músculo miloioide, né? Então, veja, aqui o assoalho da boca, eu tenho a mandíbula, presa a mandíbula, tem um músculo chamado de miloioide, você prende o osso ioide, e aquela linha miloioide da mandíbula que vocês aprenderam no semestre passado. Então, eu tenho o miloioide acima, né? Exatamente formando o assoalho da boca. Agora, uma vista superior, uma vista da cavidade bucal, né, posterior superior, eu observo aqui, então, o músculo miloioide, né, formando esse assoalho todinho da cavidade bucal. Depois eu vou encontrar lateral a ele uma glândula submandibular, né, com seu ducto verdinho, ducto da glândula salivar submandibular. Mais à frente tem um outro que fica acima do miloioide, que é a sublingual, com vários ductozinhos. Eu tenho também o nervo lingual passando aqui, então o nervo para a língua, que é um anexo da cavidade bucal. Acima, também assoalho, eu tenho um músculo genioide, essa espinha geniana até o ioide. Então, esses formam o assoalho, né, ou o limite inferior da cavidade bucal. Além desse assoalho, tem a língua que está aqui, retirada, na realidade, vejo um extrínseco, que é o ioglosso saindo aqui, vamos ter um genioglosso saindo daqui, né, então, essas estruturas formam o assoalho. Aqui numa vista lateral, olha, a língua, então, ela tem um início aqui na parte extrínseca, que é o músculo, então, genioglosso, né, em outra parte inferior, que é o ioglosso, esses dois são inferiores. Então, a língua como um todo também forma o limite do assoalho da cavidade bucal, considerando que ela é um órgão anexo dessa boca.
Então, os músculos, eles estão aqui, os extrínsecos. Esses aqui são o músculo genioglosso, vejam, em 3 feixes grandões, né? Depois eu vou encontrar um genióide, que não faz parte da língua, mas ele está assoalho da boca, junto com o miloióide. Milo, gênio, e aqui o genioglosso, é um extrínseco. Outro extrínseco é o músculo ioglosso, sai do ióide até a língua. E o terceiro, que é o estiloglosso, sai lá do processo estiloide. Então, estiloglosso, ioglosso, genioglosso. São os principais extrínsecos, né? E o palatoglosso, desculpa, o palatoglosso aqui em cima que nós já falamos. E aí, os intrínsecos da língua são esses aqui, que é um feixe longitudinal. O assoalho da boca, então, ela é revestido aqui, é elevado à língua. Então, eu tenho aqui uma mucosa, né, com prega lingual, essas 2 pregas, e que se abrem 2 carúnculas, então, para as glândulas submandibulares. Aqui o frênulo da língua, né? Então, veja, agora, se eu tenho o entupimento de um desses ductos, eu posso ter uma rânula, então, obstrução com um pequeno abscesso, uma obstrução do ducto submandibular. Aqui um corte coronal frontal mostrando, então, o músculo longitudinal da língua, que estão eles aqui, longitudinal superior, eu tenho um vertical e transverso, né, e esse longitudinal inferior. Então, tenho 3 que são intrínsecos. Então, são o longitudinal superior, o vertical e o transverso, e o longitudinal inferior. Esses são intrínsecos da língua. Os extrínsecos, então, um deles que aparece aqui é esse genioglosso. Aqui na face inferior da língua, eu observo, então, aqui a artéria, veia e nervo lingual, são profundos e laterais ao frênulo lingual. Aqui lá a glândula e, obviamente, a sublingual, os 2 orifícios das submandibulares, né? Frênulo inferior e frênulo superior. A vascularização da boca, então, se dá aqui pela artéria, nesse caso da língua, artéria assoalho, artéria lingual, que vem aqui, né? Eu tenho a drenagem venosa agora por um plexo, uma veia acompanhante do nervo hipoglosso, é um plexo venoso que obrigatoriamente vai drenar para um tronco comum da facial retromandibular, depois para jugular. O nervo, que é o nervo lingual, né, e um gângliozinho aqui, e aqui um outro nervo, que é o hipoglosso. Então, o nervo hipoglosso, ele está associado com a motricidade da faringe, também a gustação, né? Então, o gosto, um terço posterior da língua, com o gosto. A drenagem acontece da cavidade bucal como um todo, do assoalho, parede lateral, por esse plexo pitérigo palatino que se encontra aqui, da veia facial, da parede dos lábios superior e inferior, então drena para uma veia facial mentual, e aqui, por sua vez, ela drena para essa veia que nós chamamos de retromandibular, por sua vez, é um tronco comum e para jugular. Aqui a drenagem linfática da cavidade bucal acontece para os linfonodos profundos, que estão jugulares, quer dizer, são ao redor, ou paralelos, né, à veia jugular, né? Aqui um código coronal frontal mostrando um grupamento de alguns profundos, né, que estão aqui abaixo da língua e drenam para essa região, então são chamadas de linfonodos jugulares laterais ou parajugulares também encontrados, né? Os que estão centrais são coletores centrais ou laterais, desde a língua e da cavidade bucal como um todo, obrigatoriamente vai drenar para os profundos. Mais uma vez o desenho, e correlacionando com as glândulas. Então, os centrais, que são os laterais, né, e os centrais, e que os profundos. A inervação da boca, então, acontece. É muito importante citar que, então, a boca, a musculatura da parede, da parede da boca, o labial, o bucinador, acontece, então, pelo nervo, parte pelo nervo facial, com os músculos da expressão facial, né? E aí eu tenho também o nervo bucal. Vejam, o bucal, ele é um ramo do trigêmeo. Então, o trigêmeo, ele é um nervo que tem 3 ramos, um ramo oftálmico, um ramo maxilar e um mandibular. O mandibular, que é esse aqui, ele vem um ramo para inervar todos os dentes aqui. Então, o ramo mandibular inerva a arcada inferior dos dentes. E um ramo profundo dele, né, que vai ser chamado de lingual. Então, o lingual, né, ele é um ramo do mandibular, do segmento mandibular. Aqui em cima eu vou encontrar, então, desse trigêmeo, um ramo bucal para o bucinador, e lá em cima um infraorbitário, que é um ramo do oftálmico.
Então, veja, esse infraorbital aqui ele vai inervar toda a arcada dentária superior, ok? E o facial cortado, então ele inerva a musculatura da expressão facial. Aqui em outro corte, mostrando o trigêmeo, né, com seus ramos para o temporal, os ramos profundos temporal, aqui para a mucosa do jugal, ou seja, o bucinador e a própria mucosa também. Então, ele inerva mucosa bucal, mucosa nasal e conjuntiva ocular. Nesse caso, também mantém relação com as glândulas, através desses gânglios submandibular, né, a glândula sublingual e submandibular aqui, e a inervação, então, dos dentes, que nós já falamos aqui, e lá o ramo lingual. Existe, então, vejam, o trigêmeo, ele inerva a mucosa aqui do limite superior da boca, né, do teto do palato duro, a mucosa aqui do vestíbulo, inerva lá posteriormente, então, esse seria o trigêmeo. Já posteriormente, um terço posterior da língua e faringe, eu tenho glossofaríngeo. Tá? O glossofaríngeo é o nono par craniano. Já mais anterior, aqui eu tenho o trigêmeo ainda na superfície, o ramo mandibular. E mais lateral, então, o nervo facial, através do intermédio, né, a corda do tímpano. Então, uma vista superior, lateral, e aqui são os nervos, né, o trigêmeo, então, essas linhas transversais, glossofaríngeo em azul, o verde facial, e em laranja, o nervo vago, lá mais perto da laringe. A consideração médica importante, então, na ectoscopia, examinar a cavidade bucal. Eu estou observando aqui, isso quando eu quero observar a faringe do paciente, né? Quero saber se tem uma hipervascularização, uma angina, um edema, ou tonsila palatina aumentada. Então, nesse caso, olha, o arco palatoglosso, é esse aqui, tem um músculo palatoglosso aqui embaixo, né? Depois, lá atrás, o arco palatofaríngeo. Entre os dois tem uma fossa tonsilar, onde aloja a glândula que está aqui, melhor desenho esquemático do Netter, que é a tonsila palatina. Então, tem uma função linfóide, né? Tonsila palatina está aqui. E aí você consegue observar ela com placas de bactérias, né? Também é importante a classificação de Mallampati. O que é isso? Algumas pessoas apresentam um istmo das fauces mais aberto, normal, né? Classe 1, que a gente chama. Isso tem importância na intubação orotraqueal. Então, geralmente, o médico de emergência, de CTI ou o anestesista tem que conhecer a classificação do paciente para saber se vai ser uma intubação fácil ou difícil. Então, uma Mallampati classe 1 está bem aberto aqui, eu consigo visualizar bem a úvula e os arcos. O classe 2, eu não vejo a ponta da úvula. O paciente abriu a boca, eu não vejo a ponta da úvula, classe 2. Eu quase não vejo nada da úvula, não vejo a faringe, classe 3. E às vezes o classe 4 você não vê nada, você vê o teto aqui do palato duro somente. Então aqui, esse 3 e 4, o anestesista tem que estar pensando. Mas não é assim a visão da ectoscopia, mas o paciente deitado vai ter esse aspecto. Então dificulta um pouco. Então só inverti a figura para mostrar a vocês dessa correlação, né, da classificação de Mallampati. Para a intubação orotraqueal, que é um erro de digitação. Então, é colocado o laringoscópio, ele eleva a língua aqui, e eu tenho, então, esse em curva, e esse é mais reto. Então, para favorecer a elevação da língua, né, e eu visualizar a glote para passar o tubo. Às vezes tem uma dificuldade, e aí o auxiliar pode pressionar um pouco a laringe para baixo, considerando que se fosse, em termos de 5 quilos, né, não é colocar 5 quilos ali, a força que é aplicada, você consegue visualizar melhor, né. Aqui as referências para a aula, essa aula de cavidade bucal,